Você nasceu, né? Nasceu dentro da instituição, sua família já era da instituição. E me conta aí como é que foi a tua trajetória até você se batizar. O que que você precisou fazer para se batizar nas águas nessa instituição? Pois bem, para a pessoa atingir o batismo dentro dessa organização, você tem que estudar um livro. Esse livro é um livro já pronto, que vem da sede mundial. Essa sede mundial deles é nos Estados Unidos, é gerido por um corpo governante, que hoje são 11 homens, que determina todos os aspectos do Testemunho de Jeová. Interessante, Job, de citar isso, porque são todos os aspectos mesmos, tá? Todos. Desde o profissional, desde o sexual, desde o... todos. Tudo que você imaginar, uma testemunha de Jeová, ela não tem a autonomia de tomar essa decisão sozinha. Então, primeira coisa, você vai ter que estudar um livro mais ou menos de 190 páginas, com a explicação das doutrinas deles, né? E depois você sai no que eles chamam de serviço de pregação por um tempo para ser observado. Nesse serviço de pregação, naquela época, você tem que preencher um relatório mensal, você tem que entregar mensalmente à congregação um relatório do que você fez. Por exemplo, eu saí 4 domingos, e nesses 4 domingos eu fiz 10 horas, 2 horas cada domingo. Então eu tenho que anotar ali que eu fiz 10 horas. Eu dirigi estudos bíblicos, eu voltei na casa do morador, né, 5 vezes, então eu anoto ali que eu voltei na casa do morador 5 vezes. Eu deixei 10 revistas, eu deixei 5 livros, 10 bíblias, então tudo é anotado. Hoje eles mudaram um pouco o procedimento, mas não foge muito disso. E depois disso, os anciãos vão sentar com você. Eles têm um livro chamado Organizados para Fazer a Vontade de Jeová. Esse livro ele contém cerca de 200 perguntas. E durante sessões com 3 anciãos, que é como se fosse um pastor, dentro da congregação, você vai ser avaliado o teu conhecimento das doutrinas deles. E ali você está sendo observado, constantemente observado. Por quê? Porque dentro desse grupo existe uma hierarquia. Começando com o publicador não batizado, que é aquela pessoa que se chegou logo à organização, e ele vai subindo degraus, né, até chegar ao cargo de ancião dentro da congregação. Então, no meu caso, como eu era filho de Testemunha de Jeová, já, alguns requisitos eles vão sendo cumpridos, mas não com tanta exigência, porque ele já conhece a pessoa já é de nascença ali. Então, o que acontece? Cheguei para os anciãos e disse a eles o meu desejo de se batizar. Mas por que eu cheguei para os anciãos e disse que queria me batizar? Isso foi em 1993. Eles têm um livro chamado Milhões dos que Vivem Agora. Não. As Nações Terão Saber que Eu Sou Jeová. Esse livro, publicado pela Sociedade Torre de Vigia, ele chega a dizer que o fim do mundo viria no final do século XX, ou seja, de 99 para 2000. E foi dada uma ênfase muito grande, não sei se você lembra, Gilbert, que houve o Ano Internacional da Paz, onde as nações se reuniram e proclamaram aquele, acho que era 86, 85, como o Ano Internacional da Paz. E como uma seita apocalíptica que ela prega muito datas. Então, hoje ela não fala muito em datas, mas ela dá a entender datas. E esse livro ele deixava claro que o século XX, o Armagedon viria, ou seja, tudo que a gente conhece hoje deixaria de existir e se tornaria um paraíso. E eu, com medo de perder essa chance, né, de entrar nesse paraíso, né, porque na regra deles só vai entrar nesse paraíso a testemunha de Jeová batizada, então eu cheguei para os anciãos e disse a ele, fiz, olha, quero me batizar, eu quero dar esse passo, né? Chegou a hora. Então, tá. Então, terminei os estudos dos livros deles, fiz as perguntas com os anciãos e não fui aprovado. Não fui aprovado a primeira vez para o batismo. Né? Se decepcionou. Geralmente os batismos são feitos em congressos e assembleias, né? São grandes eventos deles. E nessa primeira ocasião eles alegaram que eu não saía muito no campo. Saí no campo, né? De casa em casa. E não tinha muita revisita, não tinha, assim, não apresentava um relatório satisfatório. Então eu tive que me empenhar bastante.
Eu tive que me empenhar muito, muito mesmo, para poder mostrar para eles o meu relatório, que o meu relatório tinha melhorado essas horas, tinha melhorado a colocação das revistas, dos livros, questão de revisitar as pessoas, abrir estudos bíblicos, para poder ser aprovado para o batismo. Então, aí sim, aí consegui descer as águas, né, que é um batismo que a maioria das religiões tradicionais, reformadas, elas não reconhecem esse batismo, né, porque não é um batismo tradicional, como muitas igrejas fazem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não tem nada disso. As perguntas que eles usam é mais perguntas técnicas e organizacionais. Mas, enfim, batizei, né? Consegui o meu objetivo, que era batizar.